Tudo bom, gente? Aqui quem fala é Pablo Camargo. A gente tem mais um episódio do FK Carreiras, tá? Aqui onde a gente fala das carreiras do mercado financeiro com quem entende, com quem vivencia, com quem faz acontecer o mercado financeiro. Hoje eu tenho a felicidade, o prazer em conhecer Francisco Amarante, superintendente da ABAI, Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimento. Francisco, muito obrigado pelo seu tempo. Se apresenta aí, galera, dá um rápido overview sobre quem você é. Primeiro agradecer a FK Partners, né, pela oportunidade, pelo espaço, em seu nome, Pablo. É uma satisfação poder estar aqui junto com vocês, seus ouvintes aqui, contando um pouco aqui da nossa trajetória, da nossa história, né? Sou Francisco Amarante, enfim, nada de especial com tudo isso, mas enfim, um profissional que está aí lutando aí há mais de 30 anos, construiu uma carreira sólida no mercado financeiro e hoje dedica o seu tempo aí à defesa dos interesses da categoria dos assessores de investimento, né? Bacana, bacana. E a categoria dentro do mercado financeiro é a categoria que mais cresce, né? Olha, é quase que exponencial, viu? A gente brinca quando tem um comentário, alguma história de sucesso bacana no LinkedIn, o pessoal ficou com mania de colocar o foguetinho, né? Mas o foguetinho, ele cai bem nessa história, porque de 2015 para cá é quase que exponencial o crescimento, né? Hoje são mais de 1.000 pessoas mensalmente, né, tentando tirar a certificação Ancor, que é o passaporte que credencia aí para o exercício da atividade, e quase que 400 pessoas sendo aprovadas aí mensalmente, né? Então já atingiram aí já ultrapassou o número de 17 mil profissionais credenciados e aí mais de 15 mil profissionais que de fato são vinculados a alguma plataforma de investimento. Bacana. Vamos olhar lá para trás, você falou, poxa, sou um profissional de 30 anos aí de mercado financeiro, assim, onde você começou? Por que você começou? Qual foi a sua carreira, né? Quais as decisões que você tomou acertadas, não tão acertadas, que fizeram com que você esteja aqui agora? Cara, eu entrei na Fundação Getúlio Vargas, meus pais moravam em Portugal, eu morava sozinho, tinha um lado muito positivo da independência, de poder todas as festas serem concentradas na minha casa, né? Fantástico. Por outro lado, né, meu pai me dava aquela mesada contada, né? Então eu precisava, assim, arrumar um jeito de arrumar um estágio rápido para poder bancar essas festinhas em casa, né? Então consegui um emprego, né? O primeiro estágio da minha vida no Badesp, o Banco de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, que foi incorporado anos depois pelo Banespa, não existe mais, e no segundo ano da faculdade foi aberto um programa de trainees no CREFSul de Investimentos, que até então era um banco de investimentos, um braço do Citibank aqui no Brasil, né? E enfim, era um programa aí bastante concorrido, eram mais de 5 mil candidatos, e eu e outros colegas acabamos aí, enfim, conseguindo passar aí todas as barreiras e ao longo da minha atividade acadêmica, eu estagiava para o CREFSul de Investimentos na área de administração de carteiras de renda variável, né? Pô, legal. Findo isso, né, como meus pais moravam em Portugal, eu terminei a faculdade e fui para Portugal, e em Portugal acabei encontrando um emprego no Banco Comercial Português, hoje chama Milênio, em Lisboa, e fiquei lá por 5 anos. Né? No início de carreira, ao contrário do que todo mundo faz, internacional, né? Naquela época é sempre bom lembrar, né? Não existia e-mail, não existia celular, não existia rede social. Que época que a gente está falando? Eu estou falando isso aí de 87, né? Eu fiquei de 87 a 91 morando lá. Então foi um período que vários colegas desenvolveram a carreira por aqui, eu desenvolvendo a carreira por lá, achando que essa experiência internacional fosse me alavancar, né? E qual foi a minha surpresa quando eu voltei para o Brasil por decisão minha e cheguei à conclusão que essa minha experiência em Portugal não valia nada naquela época, né? Sério? Hoje a gente vê um processo migratório aí de brasileiros indo para Portugal e Portugal virando a crista da onda, né? E naquela época só dentista ia para lá, né? Então o mercado financeiro não dava muita atenção, estava mais preocupado com os bancos americanos, com os bancos japoneses, com os bancos ingleses, né? De qualquer forma, como experiência de vida, né, e como cultura, né, experiência cultural, eu acho que eu não troco esses 5 anos que eu tive essa oportunidade de início de carreira de estar lá fora, né, em estar aqui. Até que foi um período em que a gente conviveu com Collor de Mello na presidência, né, processo de impeachment, né, enfim, não foi um processo assim tão calma aqui no Brasil, coincidiu também com a crise na Bolsa de Valores por conta do caso Narras, o fechamento da Bolsa do Rio de Janeiro. Então esse período todo do confisco e tal, eu passei, minha família, graças a Deus, passou isenta, né, a toda essa confusão aí que o país passou naquela época.
né? Retornando para cá, eu acabei entrando para o grupo da família Antunes Maciel, para o grupo Fininvest, que logo depois foi vendido para o Unibanco, né? Mas na época era da família Antunes Maciel, e fui para o Banco Noroeste. O Banco Noroeste foi uma experiência muito interessante, porque foi quando eu comecei a me envolver com os clientes institucionais, com os fundos de pensão, com as seguradoras, e tive uma missão lá bastante interessante de tentar agrupar tudo isso e trazer para a matriz de São Paulo o relacionamento com esses clientes. Montamos uma área de mercado de capitais, começamos uma atividade de underwriting bastante ativo naquela época, e acabei sendo convidado, então, para ir trabalhar no CCF, no Crédit Commercial de France, né, que era um banco de atacado, bastante bem visto aqui no país, né, era quase que um banco de uma boutique, né, e ali a minha carreira deu uma boa alavancada, né, principalmente nesse campo institucional a gente ficou bastante conhecido, né. A gente participava já junto às associações, eu já participava de alguns comitês da Ambid, né, que depois veio a virar Ambima, nós patrocinávamos os congressos da Abrap pelo Brasil. Para você ter uma ideia, eram 326 fundos de pensão que existiam no país, 325 eram clientes nossos. Em 2000, o HSBC comprou globalmente o CCF, e eu fiquei como diretor comercial do Asset Management até 2007, período esse pré-grande crise financeira mundial, né? Acabou tendo como marco a quebra da Lehman Brothers, mas em 2007 o HSBC tinha uma operação de 10 bilhões de dólares nos Estados Unidos, chamada Household, que também era atrelada a mortgages, que também tinha explodido. Então, na verdade, o prenúncio da grande crise veio um ano antes do que de fato ela ocorreu, né? Como a Lima era um banco bastante, enfim, renomado nos Estados Unidos, ele acabou virando aí o selo, o marco, né? Mas teve Bear Stearns, teve várias outras que depois desencadearam aí quase que num efeito dominó, né, no mercado. Naquele período eu fui para o Wachovia Securities, passei a ser Financial Advisor, né? Tive que fazer aquelas certificações americanas do Series 7, do Series 66, para poder atuar como broker-dealer nos Estados Unidos, né? E por conta da crise também, um ano depois, foi para o água abaixo. E aí, naquele período, eu falei, bom, eu acho que o mercado financeiro precisa passar aí por uma barba, cabelo e bigode, né? Ter um reframe daí do que acontece, né? Mudar um pouco a forma com que ele está atuando, porque alguma coisa deve estar errado nisso. Exato. E aí resolvi mudar de atividade. E eu falei, olha... Já tinha feito 20 anos isso também, né? Já tinha feito já bons anos aí de experiência que eu estava no mercado, né? E eu falei, bom, quem sabe agora não é o momento da gente programar aí a segunda, a terceira etapa da vida, né? E tentar outros caminhos, né? E acabei empreendendo com um ex-colega meu de Fundação Getúlio Vargas. Naquela época o mercado de imobiliário, principalmente corporativo, estava começando a desenhar aí um futuro promissor, e a gente começou a estruturar operações financeiras, operações de build-to-suit, principalmente montando operações para condomínios logísticos pelo país. Enfim, foi uma experiência rica, foi uma experiência boa, né? Rapidinho, desculpa te interromper, mas explica pra galera o que é um build-to-suit. Cara, um build-to-suit é quase que como você construir algo, né? Como um alfaiate, né? Enfim, você tem um projeto, você tem um terreno, você tem o interesse de ter lá um imóvel com as suas especificações para atender às suas necessidades, né? E você desenvolve esse projeto para atender 100% a necessidade daquele cliente. Então, é uma operação que ela é costurada em várias pontas, né? Você tem que ter o terreno, você tem que ter a empresa que vai fazer o projeto de acordo com do que o futuro locatário está buscando, né? São operações normalmente de longo prazo, né? Onde com um contrato de aluguel atípico, né? Você consegue financiar a construção daquele imóvel para aquele inquilino, para aquele locatário, com uma opção de compra lá na frente de uma forma, enfim, que vai atender melhor ele, né? Rapidamente, acho que Não, muito bem explicado. né?
Bom, e como todo empreendedor, né, a gente acaba aprendendo que é só caindo, ralando o joelho, enfim, quebrando o queixo no chão que a gente aprende que empreender não é fácil, que empreender é uma arte, né? E chegou um determinado momento, filha crescendo, enfim, os compromissos se acumulando, eh, essa experiência que eu adquiri nesses anos com essas operações imobiliárias acabou que um amigo meu também, enfim, de infância, que tinha uma grande operação no mercado financeiro na área de tecnologia, tinha acabado de herdar uma operação de comércio exterior muito grande, enfim, e tinha alguns imóveis, alguns armazéns perto do Porto de Santos. Ele acabou me procurando e falou: pô, Chico, você não quer me ajudar aqui? Eu estou sozinho, herdei isso aqui tudo e preciso, enfim, tocar, você podia me ajudar? E aí larguei o chapéu empreendedor e fui para o chapéu partnership, né? E fiquei lá nessa empresa durante algum período, dividia metade do tempo distribuindo software para o mercado financeiro, metade do tempo com uma operação imobiliária / comércio exterior em Santos. E com isso acabei, enfim, retomando ao mercado financeiro como um provedor, um fornecedor, e não como um front da área comercial, da indústria de asset management, né? E você estava vendendo que software de mercado financeiro? Eram softwares de consolidação de carteira de ativos de investimento, né? Então era muito vinculado ao que eu fiz a minha vida toda, né? Então os interlocutores também acabavam que eram pessoas já próximas, conhecidas, que eu já tinha, enfim, trabalhado no passado. Então a aceitação foi muito boa, e foi um momento também, isso 2014, que eu comecei a me aproximar dos escritórios de assessoria de investimento, que passaram a ser um público-alvo para esse tipo de produto, né? E aí acabou que evoluiu, que eu terminei também numa plataforma de research global, né? Isso já final de 2018, e numa reunião num desses escritórios, né, para oferecer essa plataforma de research, né, o sócio fundador desse escritório virou no final e falou: olha, eu sou o presidente da ABAI. Aí eu olhei para ele: a ABAI? Pois não, mas desculpa, o que é a ABAI? É a Associação Brasileira dos Agentes Autônomos de Investimentos. Eu falei: nossa, existe uma associação? Eu nem sabia que existia uma associação. E ele falou: inclusive a gente vai fazer um evento na B3 aqui no dia 12 de dezembro, você não quer ir lá participar? Eu falei: lógico, vou sim. Vão 100 escritórios, vai a CVM, vai a Ambima, vai a Ancor, acho que vale a pena você fazer network. Eu falei: não, com certeza, vou lá prestigiar sim. E chegou no dia 12, cara, aquele vendaval, aquela chuva em São Paulo, tudo parado, Faria Lima, com Cidade Jardim, e era 6 horas da tarde. Eu falava: meu Deus, eu tenho que ir até o auditório da B3 no centro da cidade, com esse dilúvio. Pablo, eu sei que eu estava ali, saindo de uma reunião, quando eu passo na 9 de julho, aí tudo parado, eu vejo um ônibus andando no corredor. No corredor. Aí eu falei: vamos lá, cabeça para frente. Fazia anos que eu não entrava no ônibus. Entrei no ônibus, em 15 minutos eu estava lá já no Anhangabaú, e foi maravilhoso, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu cheguei lá, acabou que tinha o auditório lotado, sentei numa cadeira, apresentação, lá pelas tantas, o Marcelo Popov, que era o presidente da ABAI, começa a fazer uma apresentação e fala: para 2019 queremos profissionalizar a ABAI, contratar um superintendente que não seja assessor de investimentos, para que ele tenha independência para circular no mercado, poder conversar com todas as plataformas, sem ficar chancelado que defende o chapéu de um ou o chapéu de outro. Quando eu vi aquilo, eu falei: olha, lembrei das minhas militâncias nos comitês da Ambid, da Ambima, né? Estava acompanhando o crescimento da atividade, da profissão. Sim. Eu falei: é a oportunidade, estou na hora certa, no momento certo. Acabou a reunião, eu falei: Marcelo, depois você me passa a sua agenda para que a gente marque uma conversa para eu saber qual é o job description, o que você está imaginando, o que você espera de mim. Aí ele ficou olhando para mim assim, eu falei: olha, você já encontrou o superintendente, eu só preciso saber exatamente quando eu começo. Aí ele deu risada, achou que eu estava brincando, eu falei: olha, eu estou falando sério, hein? Aí passou umas 2 semanas, ele me ligou. Beleza. A gente foi tomar um café e acabou que, enfim,
Acabei entrando para a BAE, foi uma conversa bastante estimulante, né? Principalmente porque a BAE tinha muitos objetivos, muitas pautas regulatórias para serem encaminhadas, encabeçadas, né? E basicamente era assim, ela não tinha sede, ela tinha, acho que na época, acho que uns 90 associados que pagavam R$ 500 por ano de associação, ou seja, não tinha caixa, não tinha como me pagar, não tinha um celular, não tinha um computador. E aí eu lembrei dos meus anos tomando tombo e Empreendedor. jogando o queixo no chão de empreendedor e Exato. falei, é isso, né? Quero defender os assessores de investimento que são empreendedores, eu tenho que empreender na associação e tenho que encarar isso como um desafio, né? E aí, malinha debaixo do braço, patins no pé, falei, vamos visitar todo mundo e vamos arrumar patrocinador para a associação. E aí comecei a conversar com um, com outro, com um, com outro, com outro, né? Acabei montando 2 projetos junto com a Fundação Getúlio Vargas, que também me ajudaram a ter um produto para ir ao mercado, tentar vender, oferecer para alguém. E com isso, em 6 meses, eu consegui arrumar os primeiros patrocínios para a BAE, que foram começando a equilibrar um pouco ali a situação, né? Hoje a gente está com diversos patrocinadores que mensalmente, enfim, ajudam a nossa atividade, né? São parceiros estratégicos que eu chamo, né? Já somos mais de 150 escritórios associados e aí representando quase que 4.000 assessores de investimentos. Legal. 4.000 do universo de... 17.000. Beleza, 25% mais ou menos. 25%. E aí? Importante lembrar que, né, que o mercado hoje ele está pejotizado, então são quase que 1.182 empresas, né, de assessoria de investimento, representando esses assessores todos, né? E desse universo, 35% é Eireli, 35% são escritórios abaixo de 10 assessores como sócios, né? E o restante é que são escritórios acima de 10 assessores, sendo que aí é 1% da indústria, né? Que de fato aí tem mais de 100 assessores e são empresas mega monstros que a imprensa normalmente adora e sempre dá publicidade a esses cases bem-sucedidos, né? Eu comparo sempre muito com jogador de futebol, né? A gente ouve falar do sucesso do Neymar, do Cristiano Ronaldo, né? Do Messi, mas esquece que tem aí milhares de jogadores, né? Você sabe qual que é o salário médio de um jogador de futebol no Brasil? Olha, eu chutaria abaixo de R$ 10.000, eu não faço a menor ideia. É abaixo de um salário mínimo. Abaixo de um salário mínimo. Então você vê que eu não tinha ideia mesmo, né? Né? Então é mais ou menos essa a vida do empreendedor, né? Você tem assim um exército de pessoas empreendendo e você tem um outro caso de sucesso, né? E esses casos de sucesso normalmente eles acabam se multiplicando e enfim e tendo aí bastante visibilidade. Trazendo para a minha área aqui da escola, é o dilema do sobrevivente aqui. Porque a história é contada por quem se deu bem, né? Então, todo mundo acha que tá tudo uma mil maravilhas com todo mundo, né? Então, é isso que acontece. Você falou, né? 25% da indústria está... A BAE cuida de 25% da indústria hoje. Isso é muito? Isso é pouco? Está satisfeito? O que você acha desse número? Eu acho que para 3 anos de atividade da associação, não, é até interessante a gente falar um pouco aí da história da BAE, da fundação dela, para que o público aí entenda um pouco a nossa trajetória, né? Porque a gente fala de associações, a gente lembra sempre da Ancor, com 50 anos de atividade completadas esse ano, a PIMEC agora completada, vai até fazer um evento aqui dia 25 para completar os 50 anos de atividade, né? A Ambima com quase 40 e poucos anos de atividade, né? E todo mundo fala a BAE. A BAE é uma associação nova, recente, ela foi fundada em 2015, né? Um assessor de Salvador, né? Sentiu as dores tributárias de montar um escritório, né? E falou, poxa, mas por que nós não estamos enquadrados no Simples Nacional? E numa das experts que a XP promovia, reuniu lá um grupo, lá 10, 12 escritórios que tinham a dor comum, né? Precisamos fazer alguma coisa. Consulta um advogado, o advogado falou, olha, a melhor forma de vocês pleitearem isso, questionarem isso, né, é via uma associação de classe, porque vocês ganham mais peso, né, e o próprio judiciário, executivo, legislativo acabam tendo um pouco mais de atenção
para causas direcionadas por uma associação de classe do que por escritórios individuais, até porque são escritórios pequenos, podem ser processos longos, né? E aí surgiu a ABAI. Legal. 12 escritórios que queriam se enquadrar no Simples Nacional. Entraram com uma ação na Justiça, isso em 2015. E em 2022, essa ação está no STJ, já foi distribuída, mas sem a menor perspectiva de ser pautada, né? Então, é muito estimulante isso, né? Você sabe que você tem uma cultura de judicialização no Brasil, né? Que está bem atrelada ao ambiente de negócios, né? Se a gente tivesse ficado parado no tempo, a gente simplesmente não teria acontecido e feito nada. Aí o que aconteceu? A turma toda voltou para o seu dia a dia, para o seu escritório, né? E a associação ficou dormente. Em 2017, recebe uma notificação do CAD. O Itaú tinha acabado de fazer uma oferta de compra da XP e o CAD descobriu a ABAI, mesmo ela não tendo sede, e notificou ela para que ela se posicionasse. E aí, naquele momento, a turma, então, falou, poxa, somos uma associação. Exato. Precisamos nos organizar, né? Então, encontraram um advogado que na época pudesse assessorar a resposta ao CAD, estruturaram um estatuto social, elegeram um conselho, elegeram uma diretoria e falou, vamos agora fazer um roadshow pelo mercado para mostrar e apresentar a ABAI. Foi daí que resultou nesse evento que eu comentei anteriormente na B3, lá em dezembro de 2018. Esse evento acabou sendo um marco importante porque muitas das 10 pautas que a associação tinha elencado para a CVM, para a Ambima, para a Ancor lá nesse momento, né? Quando eu chego hoje e olho em 2022, né, 9 delas foram ticadas. Pô, que animal, parabéns. A única que está em aberto é o Simples Nacional, que foi a origem da associação, né? 2 semanas após esse evento da B3, a CVM editou o ofício circular número 4, né? 10 anos após a edição da Instrução Normativa 497, que rege a profissão, né? E esse ofício visava explicar, como se fosse uma nota explicativa, as dúvidas que a instrução tinha, né? Então, assim, mais ou menos o judiciário, né, 7 anos ainda não vota, e o regulador demorou 10 anos para editar uma explicação, né, sobre uma instrução normativa com mais páginas do que tinha a própria instrução normativa, né? Mas de qualquer forma ficamos muito felizes, né, porque foi, enfim, um pleito nosso e muitos dos pontos que estavam assim em dúvida no mercado acabaram sendo, enfim, sanados e esclarecidos, né? E isso, inclusive, depois fez com que no planejamento estratégico de 19 da CVM ela incluísse uma audiência pública conceitual, né, que foi uma inovação do regulador para rever a instrução normativa 497. Né? Quando eu falo inovadora, porque normalmente uma audiência pública você pega a instrução, a lei vigente, né? Você reescreve ela e você joga para o mercado questionar aquele texto novo. E nesse caso, não. Ela, com base na instrução vigente, ela falou, mercado, o que vocês acham que a gente pode melhorar aqui? Levando em consideração o tópico fim de exclusividade, sociedade empresária e transparência. Recebeu, na época, 47 manifestações do mercado. 2020, teoricamente, deveria ocorrer, porque estava no planejamento estratégico dela para 2020 ocorrer de fato a audiência pública, veio a pandemia. Aí o cronograma todo acabou embaralhou, e essa audiência pública acabou ocorrendo em setembro de 2021, finalizou no dia 17, e está agora em análise final, e a expectativa grande do mercado para que ela seja digitada aí, possivelmente até o meio do ano. Bacana, bacana. Legal você falar que, poxa, o pleito inicial não foi feito, mas dos 10, 9 foram, né? Assim, atira no que viu e acerta no que não viu. Exatamente. Mais ou menos isso, assim, mas é legal. Não, até porque é interessante que desses pleitos, né, nem todos são direcionados à CVM. Exato. E isso a gente demorou um pouco para entender, né? Como todo mundo era muito jovem, todo mundo, né, à exceção do superintendente, mas enfim, os associados, os diretores, conselheiros, todos jovens, né, não sabiam direito como navegar nesse mundo, né? E a gente pouco a pouco foi aprendendo, né? Então, por exemplo, a gente descobriu, por exemplo, que para que você alterasse o nome da profissão de agente autônomo de investimentos, né,
para assessor de investimentos, né, que parece uma coisa banal, uma coisa simples, dependia de uma lei federal e dependia que o Congresso Nacional votasse. Isso que eu ia perguntar, assim, quanto do seu tempo e quanto do seu resultado depende de Brasília? Dessas 10 pautas que eu comentei, 3 itens era Brasília. Simples Nacional, redução da taxa de fiscalização, que era a mais cara de todas as atividades laborais do país, e a mudança do nome para assessor de investimentos. Todos os outros temas, fim de exclusividade, sociedade empresária, possibilidade de contratar algum profissional para atividades não fins que não sejam assessores de investimento, enfim, a portabilidade de investimentos, enfim, todos os outros temas, ele é com o regulador diretamente, no Rio de Janeiro. Entendi. E por que eu estou te perguntando isso? Porque você veio de uma carreira de mercado e uma carreira empreendedora, onde você tem quase que um para, assim, né? Uma causa e consequência, tudo muito rápido, muito direto, erra-se, perfeito, faz parte do jogo, mas existe uma vontade de fazer mais. Brasília, você tem um para, no meio do caminho, uma série de se, talvez, não, veja bem, e tal. Assim, como que é lidar com isso para você hoje em dia? Olha, para mim hoje ficou bastante natural, né? É mais ou menos como andar de bicicleta, né? Primeira vez a gente anda com rodinha, quando a gente tira a rodinha a gente toma uns tombos e pouco a pouco a gente vai, enfim, aprendendo, né, a navegar nesse mundo. Tá. Né? E o mais importante é perceber, de fato, né, o que é um projeto de lei, o que é uma PLP, né? O que diferencia, o que é uma medida provisória, né? Quais são os caminhos, né, para que isso tramita. Né? E a gente foi perceber que o tema taxa de fiscalização, por exemplo, né, ele era um tema que dependia muito do executivo, ele dependia que o Ministério da Economia encaminhasse essa medida provisória. E para que o Ministério da Economia fizesse isso, a gente dependia que a CVM, né, minutasse, encaminhasse essa solicitação ao Ministério da Economia. Então, ao longo desses anos, nós fizemos dezenas de audiências com a equipe do Ministério da Economia, São Paulo e Brasília, e com a equipe da CVM no Rio de Janeiro, para tentar fundamentar, né, os pleitos para que eles, então, pudessem ter encaminhamento. E aí foi um processo de idas e vindas de ofícios e de solicitações. Então, a primeira deles mas vocês, por que vocês acham que é a mais cara? Então, tivemos que fazer um levantamento e provar a todas as profissões do Brasil que o assessor de investimentos que tem o ensino médio, ele paga a taxa de fiscalização mais cara do que, por exemplo, uma clínica médica com 5 médicos sócios com CRM faturando 10 milhões de reais. Significa, eu vim na FK Partners, estudei, tirei o passaporte para poder ser assessor de investimentos, não tenho cliente, não tenho receita, não tenho escritório, não tenho nada e pago R$10.500 por ano. Né? E uma clínica médica com 5 médicos que estudaram a vida inteira, que faturam 10 bilhões, pagavam 7.500. Um advogado formado pagava 800 mil reais. Né? E fizemos isso com todas as categorias profissionais. Então, não é um pouco desestimulante você pensar que você tem que fazer dezenas de reuniões para provar o óbvio? Pois é, aí assim, mostra um pouco... enfim, o nosso sistema, como infelizmente ele foi construído, né? Então são órgãos que têm pessoas muito boas, muito bem preparadas, mas infelizmente os processos, né? Eles são processos muito burocráticos, né? Então às vezes não depende de uma pessoa, da boa vontade dela, mas de um sistema como um todo, né? Isso não era só o suficiente, né? Então a gente teve que, por exemplo, mostrar, olha, a taxa de fiscalização que foi criada em 1989 pelo ex-ministro Maílson da Nóbrega para dar poder de polícia para que a CVM fiscalize, né, de fato ela não fiscaliza, ela terceiriza para a Ancor até 2019, que cobrava das corretoras para fiscalizar os autônomos, ou seja, uma dupla cobrança. 2019, saiu uma instrução normativa da CVM transferindo essa responsabilidade da Ancor para a BSM, braço da B3, que cobra das corretoras para... Escuta, eu pessoa física pago, eu pessoa jurídica pago.
é terceirizado, e esse que terceirizou, ele ainda cobra das corretoras, né? Me parece algo esquisito. E aí descobrimos que em 2017, o ex-ministro Joaquim Levy acabou soltando lá uma DI, uma norma qualquer, que fez com que todo o recurso de taxa de fiscalização fosse para o Caixa do Tesouro Nacional, e não para a CVM. Então você tirou a finalidade por todo, assim. Aí falamos, bom... Para quê? Para que tudo isso? Né? Uns escritórios começaram a crescer, tinha escritório com um número de assessores que, se somasse o que eles pagavam, era mais do que a somatória dos 5 maiores bancos brasileiros. Então eu pegava um escritório como a Messen, por exemplo, um escritório que tem mais de 200 assessores, sei lá quantos assessores eles têm, eles pagavam de taxa de fiscalização mais do que a somatória do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Santander, do Bradesco e do Itaú. Algo de errado no Reino da Dinamarca, né? Então fomos então descobrir, né, um parecer do ex-ministro do STF, Celso de Mello, chamado princípio da equivalência. Para cada real arrecadado a título de fiscalização, R$1 tem que ser gasto para fiscalizar. Não pode gerar superávit primário. Bingo. De tanto bater, de tanto fuçar, descobrimos aonde que estava a nossa saída. E aí, com isso, fomos convocados em agosto de 2020 para uma reunião com o Ministério da Economia e CVM para debater e para chegar a um ponto sobre essa questão. Em setembro de 2020, a CVM começou a fazer a minuta da medida provisória, um exercício de muita complexidade, né? Muito embora aos olhos do leigo parece ser algo simples, porque tinha que ser uma conta de 0 a 0. Não poderia ter impacto fiscal, não poderia ter desoneração, para evitar que fosse passar por uma comissão de orçamento no Congresso e aí a coisa não ia andar, né? O governo não ia deixar de arrecadar. E aí, poxa, foi feito esse exercício com muita presteza por parte do regulador. Quando foi mais ou menos fevereiro de 2021, eles nos sinalizaram em confiança, né, para que a gente não divulgasse, de que o texto estava já protocolado no Ministério da Economia e que, com certeza, até o último trimestre do ano ele estaria sendo encaminhado, né? E ficamos ali com muito sangue de barata ali, aguentando a expectativa e segurando a ansiedade dos 17 mil assessores que nos procuravam e nos pressionavam, e vocês não fazem nada, e vocês isso, e vocês aquilo, e a gente sabendo que as coisas estavam acontecendo e não tinha muito o que fazer, né? Aí, enfim, de fato, ocorreu, né? Foi encaminhada à Casa Civil. Foi encaminhada à Casa Civil, foi um processo ali de muita, aos 48 do segundo tempo foi para o Congresso. Porque aí, obviamente, o que aconteceu? Para essa conta de 0 a 0 acontecer, né, outras categorias que não pagavam taxa de fiscalização, securitizador, agente fiduciário, agências de rating, né, enfim. Ah, tá. Eu ia falar que alguém vai ter que pagar mais. Eu achei que vocês fizessem alguma coisa proporcional em relação ao volume financeiro, mas é justo. Entraram novos pagantes que estavam aí e que não estavam pagando, né? Houve um ajuste na tabela de outros pagantes, por exemplo, gestoras passaram a pagar um pouco mais. Uma gestora, por exemplo, pagava quase que o equivalente ao que pagava um escritório de PJ de assessoria de investimentos. Ora, você pegar uma gestora que tem mais de $1 bilhão sobre os assets under management, não fazia muito sentido. Exato. Então, aumentou um pouco a contribuição deles, né? Mas, enfim, o fato é que outras associações também tentaram, de certa forma, aos 45, aos 46, 47 minutos do segundo tempo, dificultar um pouco o trâmite dessa medida. Bom, no final, graças aí também a um apoio nosso legislativo, acabou isso sendo, então, protocolado no último dia, né, quase lá 1º de outubro de 21, acabou sendo protocolado isso lá no Congresso Nacional. Pô, bacana. E quais são os próximos passos da ABAE? O que vocês veem como pleitos futuros, assim? Ótima pergunta, Pablo. Você sabe que durante algum tempo eu fiquei preocupado, né? Falei, poxa, será que o mundo da associação é só regulatório? Boa. Né? Regulatório é sazonal.
né? Você demora aí algum tempo para conseguir fazer com que as pautas andem, e a partir do momento que ela andou, o regulador, ele não vai no dia seguinte voltar a querer abrir espaço para ficar rediscutindo coisas que você teve lá 3, 4 anos para discutir, para apresentar. E assim foi com a audiência pública da CVM, né? Ele deixou em aberto para que o mercado solicitasse tudo que ele demandava para que eles analisassem. Então, a partir do momento agora, se Deus quiser, até o meio do ano, que vai sair a nova resolução, eu acho que a gente simplesmente tem que acatá-la, né? Interpretá-la, né? Com certeza ela não vai vir 100% a contento, mas eu entendo que já é uma evolução. Então, que venha 70% a contento já está ótimo, porque era melhor do que era. É um passo à frente, né? Nos dá aí também um pouco de fôlego para que esses 30% a gente continue tentando para frente construir uma conversa de adaptação, de melhorias, né? Mas eu não posso chegar, de repente, a um tema que não teve na pauta nesses últimos anos e querer começar a levantar a bandeira, né? Eu acho que o regulador e o mercado eles precisam de um tempo de amadurecimento da nova regra, né? Para então começar com o tempo sentir as dores e se de fato foi adequado a dose ou não foi adequada a dose. E aí retomamos essa discussão. Então, quando eu percebi isso no ano passado, né, rapidamente a gente redefiniu que a BAE ela não tinha uma missão regulatória, ela tem 3 missões. A regulatória, sim, mas ela tem uma missão muito importante que é a educacional. E isso fortaleceu muito com a entrada do Programa de Educação Continuada pela Ancor o ano passado, que muita gente reclama, né? Mas não percebe que já era uma previsão da Instrução Normativa 497 de 2011. Ou seja, quem se certificou de 2011 para cá deveria já ter obrigação de saber que o Programa de Educação Continuada iria sair mais cedo ou mais tarde, né? E saiu. Então, assim, o braço educacional agora para a BAE passou a ser um foco, uma meta bastante forte. Então, a gente vem fortalecendo os nossos relacionamentos com a Fundação Getúlio Vargas, onde a gente tem um curso de ensino à distância, empreendedorismo no mercado financeiro, que eu recomendo que todos façam. Legal. 8 horas de curso gratuito, né? Só entrar no portal de educação executiva, né? da FGV, você vai ter acesso a esse curso. A gente tem uma parceria com a Trevisan Escola de Negócios, onde os associados da BAE têm descontos para se matricularem nas trilhas de conhecimento da Trevisan. A gente tem uma parceria com o professor Hudson Bessa, da HB Escola de Negócios, na qual a gente está desenvolvendo agora um curso de código de ética e de conduta profissional, né, que também é um tópico obrigatório na pontuação do PEC da Ancor. Estou em conversações com a B3 Educação para fortalecer também a criação e a chancela da BAE em alguns cursos dele. Fomos procurados pela Agroinvestimentos, que tem um hub de educação muito forte disponibilizado aí no mercado, e a gente também vai ter benefícios para os nossos associados que façam cursos deles. Estou em conversação, sou membro do Comitê de Educação e de Certificação e de Programas de Educação Continuada da Ancor, né? Então, junto com outros participantes desse comitê que representam plataformas, a gente também busca uma aproximação para ver de que forma que a gente pode levar ao mercado a importância que a educação tem na vida e no sucesso de um profissional, né? Puxa, agradecer mais uma vez a FK Partners, né, pelo convite de estar aqui participando desse podcast, e eu imagino que daqui a gente possa evoluir também para uma parceria institucional, onde a gente possa estar elencando alguns cursos também, que possa trazer algum benefício aos nossos associados. Com certeza. Quem sabe até desenvolver um curso específico para que a BAE seja a chancela dele, né? Também acho que pode ser um caminho que a gente pode estar pensando, né? Então, essa missão para a gente passou a ser uma missão que com certeza aí nos próximos anos ela vai ganhar bastante importância, né? E a terceira missão, que vem lá desde o nosso início, é de parcerias estratégicas, né? Então, parcerias estratégicas, a gente entende que o nosso associado ele tem um benefício em se associar, né? Que é não ter uma oneração muito grande na anuidade que ele paga, né? Então, para que a associação exista, né, a gente busca parceiros estratégicos, que eu divido em 2 categorias: aqueles que de fato patrocinam recorrentemente a BAE, aqueles que apoiam projetos especiais
legais que a BAE faz e que precisa de recursos, seja o nosso anuário que a gente faz anualmente dos escritórios associados, seja eventos que a gente faz pontualmente. Hoje mesmo realizei um evento de criptoativos com a participação do Dr. Fernando Capês, ex-diretor do PROCON, com o professor Ivan Costa, Isaac Costa, perdão. Ele é professor FK Partners. Então, o professor Isaac Costa participou, a Juliana Falcman do mercado Bitcoin. Vamos discutir criptoativos, né? Regulação e a defesa do investidor, né? Então, parceiros nossos ajudaram a gente a viabilizar esse encontro, enfim, que reuniu mais de 70 pessoas hoje de manhã. Legal. Né? E aqueles parceiros que não podem financeiramente contribuir para a existência e para as missões da BAE, né? A gente se aproxima quando a gente acha que existe alguma importância para o ecossistema. Então, independente do vínculo financeiro ou não, se eu acho que eu ter aquele parceiro junto comigo é importante para que os escritórios se fortaleçam, eu vou atrair eles para estarem juntos da BAE. Né? Recentemente está ocorrendo o 4º Congresso Internacional de PLD e de financiamento ao terrorismo, né? de processão à lavagem de dinheiro. Nós estamos dando apoio institucional, porque a gente entende ser um tema bastante relevante para quem trabalha com investidor na ponta final. Né? A gente na área de educação costuma fazer algumas parcerias sempre assim, eu não tenho benefício diretamente para a associação, mas eu gero benefício ao meu associado. Perfeito, que está beneficiando a associação. Que é também a associação. Então, acho que esse que é mais ou menos assim a trilha que a gente imagina aí, pelo menos aí para 2022, 2023, enfim, receber de braços abertos a nova resolução como fruto de uma conquista de um trabalho aí de 3 anos que a gente veio realizando em diversas conversas e sugestões encaminhadas, protocoladas ao regulador, né? Temos também a consciência de que com certeza não virá 100% a contento do mercado, então sempre alguém vai encontrar aqui, um ponto ali que talvez não tenha sido do agrado, mas eu acho que faz parte porque acho que é um processo e dentro desse processo a gente andou para frente, não andou para trás. Então, temos isso já como uma vitória, né? Então, temos também como projeto, né, dissecar essa nova resolução quando editada e fazermos eventos aí pelo país, atraindo todos os escritórios para que a gente possa, junto a eles, estar debatendo item a item, ponto a ponto da nova resolução, o que né, difundindo um pouco aí do conhecimento aí e das obrigações, né, enfim, que a atividade vai ter que ter aí com a nova resolução. Bacana, legal. Francisco, muito obrigado pelo seu tempo, muito prazer te conhecer, conta sempre com a gente vai começar uma parceria bacana com vocês, tenho muito prazer em ajudar a associação, a gente vai fazer muita coisa junto. Quer deixar alguma consideração final para o pessoal? Cara, assim, acreditem em vocês, cara, se você, enfim, tá na pegada de não ser CLT, tá na pegada de ser aí um empreendedor, tá na pegada de entrar nesse mercado de assessoria de investimentos, não tem a certificação como um passaporte para a entrada, né? Mas tem a oportunidade de você estudar para você aprender, para você absorver conhecimentos, porque é através do conhecimento que você vai dar confiança ao seu maior ativo, que é o seu investidor final, né? Então aproveite aqui, a FK Partners é uma grande provedora de conteúdo, né? Venha de braços abertos e mente aberta para aprender e se dedicar, né? Não adianta decorar para passar na prova, porque no final das contas você vai sentir no dia a dia, cara, que está faltando alguma coisa a mais, né? A educação tem que andar junto aí com a tua evolução profissional. E estamos juntos e querendo me procurar para qualquer conversa, contem comigo. Um abraço. Obrigado, muito obrigado, Francisco. Pessoal, muito obrigado por todos que nos viram, todos que nos ouviram nessa 4ª temporada. Esse foi o último episódio, espero que tenham gostado. Compartilhem com seus amigos que têm mais interesse sobre o mercado financeiro, sobre as carreiras, sobre as pessoas que fazem a diferença no mercado financeiro. A gente vai ter um episódio extra na próxima semana com o Mauro Sanches, ele é presidente do Banco Pine. Esse a gente não vai conseguir ver, vocês não vão conseguir ver, vai ser só áudio, tá? Então, por isso que é um episódio extra. Então, obrigado, gente. Grande abraço.